Sou tua mãe, estou aqui. Teu milagre vai surgir. Teu milagre vai surgir. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judeia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor venha me visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse: A minha alma engrandece o Senhor, o meu espírito exulta de alegria em Deus, o meu Salvador, porque Ele olhou para a humildade de sua serva. Doravante todas as gerações me chamarão de bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre todos aqueles que o respeitam. Ele mostrou a força do seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu a Israel, seu servo, lembrando de sua misericórdia, conforme prometeram nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel, depois voltou para casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. A palavra de hoje nos fala na solenidade da Assunção de Maria, 2 mulheres que acreditaram no impossível de Deus. 2 mulheres que viviam situações que humanamente não tinha jeito, mas Deus utiliza daquilo que não tem jeito para mostrar que tem que ser do jeito dele, para mostrar que tem que ser do modo dele, para mostrar que tem que ser conduzido por ele. 2 mulheres se encontram na palavra de hoje. Uma idosa, estéril e grávida. 2 condições impossíveis: ser estéril e estar grávida. E do outro lado, uma outra mulher, jovem, virgem e grávida. Situações que humanamente parecem impossível, mas para mostrar
que Deus é capaz de tirar de uma realidade que não tem jeito de mostrar. Nele, tudo tem jeito. Nele sempre há uma possibilidade. Nele sempre há um caminho. Mas é preciso estar nele. A palavra nos fala do momento que Nossa Senhora foi à casa de Isabel. E no momento que chegou na casa de Isabel, a graça de Deus envolveu aquele lugar. Foi profetizado sobre João que ele seria cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. Aquele que iria batizar Jesus, ele é ainda no ventre batizado pelo Senhor. Aquele que vai levar o batismo é batizado no ventre materno pela presença de Nossa Senhora, que traz o Espírito Santo. Pela presença de Nossa Senhora, que é onde ela está, o Espírito Santo está. As promessas de Deus se cumprem. O sobrenatural de Deus age. O primeiro milagre de Jesus acontece pela intercessão de Nossa Senhora. A vinda do Espírito Santo, quando a igreja assume a missão da evangelização, acontece quando Maria estava junto, rezando, clamando, pedindo, suplicando. São Luís Maria de Montfort nos ensina que a presença de Maria traz a presença do Espírito. A presença de Maria traz o sobrenatural de Deus. A presença de Maria traz as promessas de Deus. A mulher escolhida, perfeita, primeira mulher, não na ordem biológica, mas na ordem sobrenatural do desejo do coração de Deus. A primeira mulher não é Eva. Eva foi a primeira na obra da criação, mas Maria foi a primeira no desejo do coração de Deus. Antes de criar todas as coisas, Ele queria uma mulher que fosse digna, capaz de gerar o seu filho, de ensinar o seu filho, de formar o seu filho, de dar da sua vida para formar o seu filho, de dar do seu sangue, do seu corpo, para formar o Filho de Deus que iria para a cruz por cada um de nós. Por isso que Jesus vai chamar a sua mãe nos momentos mais importantes e decisivos da sua missão de mulher. Não é diminuindo, não é menosprezando, não é rejeitando, muito pelo contrário, mostrando: você é a mulher que vai desfazer o nó da primeira mulher que trouxe ao mundo o pecado, a morte, a condenação. Você é a mulher que o Pai pensou, que nós pensamos, que eu quis, que eu desejei, que eu escolhi na eternidade antes de toda a criação. Eu não posso negar um pedido seu. Por isso o primeiro milagre nas bodas de Caná: mulher, não chegou a minha hora? Filho, eles não têm mais vinho. Não deixe eles passarem dificuldade. Não deixe eles passarem aperto. Porque aonde nós estamos, não existe sofrimento. Aonde nós estamos, não existe a falta. Aonde nós estamos, tudo é mudado. Aquilo que falta, sobra. Aquilo que tem, multiplica. Filho, eles não têm mais vinho. Ela sabia, ela confiava que Jesus iria realizar algo. Porque na presença de Deus não existe sofrimento. Existem dificuldades, desafios, mas nunca desespero. Porque a presença de Deus sustenta, a presença de Deus mantém. A presença de Deus dá coragem, a presença de Deus age. E Nossa Senhora, ela recebeu uma missão. Quando no final da vida de Jesus, pública, Nossa Senhora recebe diante da cruz o sentido da sua maternidade, que não é só biológica de Jesus, mas a maternidade espiritual que ela assumiu
diante de Jesus, pelo mistério da cruz, pelo poder do teu sangue, pelas chagas abertas, transpassadas pelo Senhor, e que nada pode mudar essa declaração, essa graça, que ela assumiu diante de Jesus, que ela é a nossa mãe. E a maternidade de Maria sobre aqueles que são consagrados é uma maternidade espiritual para nos ajudar, para nos levar, para nos conduzir, para nos formar, para nos orientar naquilo que é o desejo de Deus. E Maria tem uma única missão, como mãe: caminhar ao nosso lado, como ela caminhou junto de Jesus, nos formar como ela formou Jesus, interceder na nossa missão como ela intercedeu diante de Jesus, permanecer fiel mesmo nos momentos da cruz e nos levar à glória que ela recebeu em corpo e alma diante de Deus, que é o céu. Nossa Senhora tem um objetivo e uma missão, como mãe, levar todos os seus filhos ao céu, porque ela é do céu. Nós também temos uma missão de sermos levados para o céu. Quando ela apareceu a 3 crianças na cova da Iria, nos ensina os relatos dos pastorzinhos que eles estavam rezando, brincando, cuidando de alguns rebanhos, e de repente surge uma mulher sobre uma zinheira no momento que eles estavam rezando o terço. E as crianças, com a sua simplicidade de querer brincar e rezar ao mesmo tempo, estava ali rezando rapidamente, e de repente surge uma mulher toda vestida de branco, de uma beleza sobrenatural, indescritível, que eles ficaram extasiados de ver aquela aparição, e a única coisa que ela mostrava era o terço. E quando eles rezavam, ela rezava com eles. E aquela aparição foi se repetindo, até o momento que Francisco aproxima daquela imagem e pergunta: vós me sei, quem sois? Ela disse: eu sou do céu. Eu sou do céu. Nossa Senhora tem essa missão de nos levar para o caminho dos céus, e Ele vai perguntar: eu vou para o céu? Você vai tão breve comigo para o céu. Jacinta vai para o céu tão breve. As crianças, 2 delas morreram muito rapidamente logo depois das aparições. Viveram pouco tempo, porque não precisavam mais viver na terra aquilo que elas experimentaram na alma, que é o desejo final de Deus, que é os céus. Tiveram a graça, pela aparição de Nossa Senhora, de ver o inferno e o céu. E no relato elas diziam: se a Virgem Maria não tivesse deixado vermos primeiro o céu, nós teríamos morrido só de pavor quando nós vimos o inferno e as almas, inúmeras almas que vão para lá e se perdem. E Nossa Senhora pedia que aquelas crianças rezassem pela salvação das almas, rezassem pela conversão dos pecadores, rezassem pelo fim da guerra, rezassem por aqueles que sofriam. E aquelas crianças faziam jejum, penitências, clamando, porque a oração é capaz de mudar qualquer situação. O caminho de santidade, o caminho que leva ao céu, o caminho de Nossa Senhora, além da humildade, além do serviço, é o caminho da oração, que nos prepara o céu. E houve uma outra aparição de Nossa Senhora nas montanhas de Tepeyac, no México. Tive a graça nesse ano, antes de iniciar o coronavírus, de fazer uma viagem no México e conhecer o santuário de Nossa Senhora de Guadalupe. Lindo um santuário. Depois do Brasil, o México é o país mais católico. Eu fiquei um dia inteiro naquele santuário, um domingo. Aquela multidão entrava, saía. O povo rezava. Dentro do santuário, foi o único santuário mariano de todos os santuários que eu conheci, que quando as pessoas entravam,
Não ficava tirando foto. Não ficava olhando para as paredes, para os monumentos. Entrava e rezava. Entrava e se colocava em oração. Missas e missas sendo celebradas, e cada horário de missa era uma multidão, que aquele povo entrava, saía. Um lugar que de início não tinha nada. E que Nossa Senhora naquele lugar, ela demonstrou na sua aparição a missão que ela recebeu do Pai, de edificar um santuário, mas não somente um santuário físico, o santuário físico que ela pediu que edificasse naquele lugar é a expressão da missão que ela recebeu do Pai, de Jesus, de edificar em cada alma humana um santuário para a glória de Deus. Edificar em cada vida humana um santuário para a glória de Jesus, para a glória de Deus. Nos fala as histórias das aparições de lá, que havia um índio, muito simples, e quando ele estava passando lá, indo normalmente na aldeia, apareceu também uma mulher de uma beleza indescritível, que ele ficou extasiado com aquela aparição. E ele começou a dialogar com aquela aparição, com aquela imagem daquela mulher tão bela, tão bela. E ela pediu àquele índio que fosse edificado naquele lugar um santuário para a glória de Deus. E ele disse: como que isso vai se realizar? Vai ao bispo e diga que eu estou pedindo. E ele foi. E o bispo não ouviu. E todas as vezes que ele passava naquele lugar, ela aparecia e pedia isso para ele: eu quero um santuário para a glória de Deus. Até o momento que houve um dia que ele quis cortar o caminho, não quis passar por aquele lugar que tinha as aparições, porque o tio dele estava doente, prestes a morrer. Ele pegou outro caminho para ver o tio, e Nossa Senhora apareceu diante dele no outro caminho. Me disse: Juan Diego, meu pequenino, por que você desviou do meu caminho? Por que você se afastou do lugar aonde eu te mostrei? Porque o meu tio está morrendo, está sofrendo. Ela disse para ele: não sou eu que estou aqui, que sou a tua mãe. Faça aquilo que eu te peço. Eu vou cuidar daquilo que você precisa. E quando ele volta pelo caminho, naquele mesmo momento Nossa Senhora apareceu ao seu tio, que estava muito enfermo, e ele ficou curado instantaneamente pela presença de Nossa Senhora. E Nossa Senhora então pediu que aquele índio recolhesse algumas flores que estavam naquele lugar. No tempo de frio não tinha flores, e de repente Juan Diego viu várias flores, e ela pediu que colocasse aquelas flores e levasse para o bispo. Juan Diego não entendeu nada. Eu vou levar flor? Primeiro, é uma flor que não se nasce naquele tempo, naquele lugar. Ele recolheu, colocou no seu manto. Chegou o bispo sem entender o que significava, mas ele fez como aqueles homens que ouviram no milagre das bodas de Caná a graça acontecer, porque obedeceu. A obediência traz o milagre de Deus. A obediência traz a graça de Deus. Ele levou flores, eram somente flores, como aquelas pessoas que estavam levando água. Mas é aquilo que a gente leva na obediência da palavra de Deus se torna milagre e ação sobrenatural da intervenção de Deus. E quando ele entrega aquilo como Nossa Senhora pediu, as flores, e ele abre o manto, não era mais flores, era a imagem de Nossa Senhora estampada no seu manto. O único lugar que Nossa Senhora quis deixar uma imagem visível
para que fosse edificado um santuário para a glória de Deus, porque na imagem de Maria se levanta santuários para a glória de Deus, na imagem de Maria se levanta homens e mulheres que vão viver nesse mundo como santuários edificados para a glória de Deus. E depois dessa experiência, daquele manto, aonde foi impresso nos céus, na terra, a imagem da Mãe de Deus, que está lá até hoje. Já fizeram estudos sobre aquele manto. Tem vários estudos belíssimos sobre aquele manto. Já tentaram explodir aquele lugar com uma bomba, destruiu tudo, mas o manto permaneceu intacto, porque o demônio tem fúria de tudo aquilo que diz respeito a Nossa Senhora, como a imagem Aparecida, que uma vez invadiram a Aparecida, quebraram a imagem ela é restaurada, ela foi toda quebrada, nos momentos que afluíam pessoas e os milagres aconteciam, porque Nossa Senhora é aquela que obedece à voz de Deus e vai elevando cada alma a se construir, se edificar pela presença dela num santuário para a glória de Deus. E o santuário para a glória de Deus não tem outro nome do que santidade, do que vida na presença de Deus, do que doação inteira a Deus, do que comunhão inteira com Deus. Quando eu estava lá rezando, passei um dia inteiro na adoração, na capela, clamando, pedindo, querendo escutar, ouvir Deus. E aquilo que Deus colocou no meu coração, que aquele lugar é a expressão exterior da missão que Nossa Senhora recebeu no momento que ela estava aos pés da cruz, quando nos assume como filhos a maternidade espiritual de Maria. É a autoridade que Deus dá a ela para edificar em nós a vontade de Deus. Deus quer edificar em cada alma humana um santuário para a glória dele. E quantas experiências Deus me fez experimentar naquele lugar. Algumas respostas que eu precisava de Deus. Às vezes a gente tem momento na vida que a gente precisa silenciar, distanciar um pouco de tudo que está ao nosso redor para a gente ouvir Deus. E lá várias pessoas chegavam, nem conhecia. Reza para mim. Reza para mim em situações de sofrimento. Reza para as situações que eu estou enfrentando em casa com a minha filha, de opressão, de manifestação de ação do mal. Eu falei, ninguém me conhece aqui. Deus às vezes vai reafirmar aquilo que Ele quer de nós, para que a gente não se afaste daquilo que é desejo do coração dEle, quando a gente está na presença dEle, quando a gente se coloca junto dEle, e aquilo que Deus confiou a você, ninguém vai fazer. Aquilo que Deus espera de você, ninguém vai realizar. E dentro daquela capela do Santíssimo, quando eu lia toda aquela história da aparição de Nossa Senhora, aquele índio, Deus me fez compreender que a primeira coisa que Ele espera e que quer fazer em nós, pelas mãos de Nossa Senhora, antes de fazer, Ele precisa realizar a obra dEle primeiro em nós. Nada podemos fazer se faltar primeiro a obra de Deus na nossa vida. Nada podemos edificar se primeiro faltar a graça, a santidade de Deus na nossa vida. Mais do que aquilo que eu posso fazer para Deus, é aquilo que Ele quer fazer em nós. E o desejo do coração de Deus é a santidade. A santidade significa um santuário da presença de Deus. Edificar em Deus. E foi isso que Nossa Senhora mostrou naquela aparição ao índio. Como ela chegou na casa de Isabel hoje, levou a presença de Deus, levou a presença do Espírito Santo. Como ela estava junto dos apóstolos, eles foram envolvidos pela presença do Espírito Santo. Nossa Senhora tem a missão de nos fazer
encontrar, viver aquilo que é a vontade de Deus. E quando nós encontramos, Deus vai edificando sobre a nossa vida. E uma vida edificada em Deus é capaz de edificar outras. Uma vida edificada em Deus é capaz de edificar outras. Mas primeiro eu preciso estar nele, na presença dele. Ela está conosco, é a nossa mãe, e vai nos ajudar. No momento que eu rezava, Deus me deu uma letra de uma música. E quando eu voltei, a primeira coisa que eu falei com Ramon e Rafael, preciso de uma melodia nessa música. É a resposta de Nossa Senhora para todos os questionamentos que eu levei para aquele lugar. E a palavra que ficou forte no coração é aquilo que ela disse ao índio: eu sou tua mãe, estou aqui. Não sou tua mãe, estou aqui. É isso que nós pedimos a Nossa Senhora nessa festa da Assunção. Celebrar a Assunção de Maria, celebrar a vitória de Deus sobre toda a realidade humana. E que no caminho de Maria nós encontramos o caminho de Deus. Na presença dela, do jeito dela, do modo dela, com ela, por ela e nela. Deus é capaz de edificar todos os sonhos e projetos dele na nossa vida. Mas esteja nela. Caminha com ela. Escuta dela o que fazer. Receba dela as orientações, se aproxime dela. Muitas vezes estamos distantes das promessas, porque estamos distantes da presença de Deus. E quando nos aproximamos dela, ela nos leva a Ele. Porque a missão de Maria é nos entregar Jesus. A missão de Maria é nos revelar Jesus. A missão de Maria, assim como ela recebeu do Pai, é nos entregar, nos mostrar, nos levar até o Senhor. Eu sou tua mãe, estou aqui. Por que preocupar? Por que temer? Aonde vai? Sou eu que sou tua mãe, estou aqui. Te mostrar pra onde seguir. Solo santo te farei, minha imagem imprimirei neste santo lugar. Sou tua mãe, estou aqui. Teu milagre vai surgir. Teu milagre vai surgir. Minha casa elevarei. Grandes coisas eu farei. Grandes coisas eu farei. Neste santo lugar. Nesse santo lugar. Sou tua mãe, estou aqui. Sou tua mãe, estou aqui. Teu milagre vai surgir. O teu milagre vai surgir. Grandes coisas eu farei. Minha casa levarei. Grandes coisas eu farei. Neste santo lugar. Nesse santo lugar. Vai aonde eu te enviar. Vai falar. Vai falar. Que neste lugar vou habitar. Neste lugar vou habitar. Minha casa eu farei. Minha casa eu tudo farei. Aquilo que busqueis. E tudo aquilo que busquei. Eu vou te dar. Eu vou te dar. Sou tua mãe, estou aqui. Sou tua mãe, estou aqui. Teu milagre vai surgir. Teu milagre vai surgir. Minha casa elevarei. Minha
Grandes coisas eu farei grandes coisas eu farei neste santo lugar. nesse santo lugar. Vou te ajudar, vou te ajudar, vou te ajudar.